temperatura. Bate-papo. Bate-papo do dia recebe a Fernanda Cristina Wiebusch Sindelar. Ela é professora da Univates e nós vamos falar, Moisés, sobre esse censo prévio do IBGE, mostrando que na região houve um aumento de pessoas que saíram do interior, que estão saindo do interior para morar nas áreas urbanas. Professora Fernanda, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos começar por aí. A gente até falava sobre isso antes, na abertura do programa, que em alguns momentos a gente já falou sobre essa pauta, né, de forma mais solta, sem números, dizendo, né, de que alguns, especialmente o público mais jovem, os filhos, estavam deixando o interior para as áreas urbanas, para as cidades. O censo mostra isso? Na realidade, esses dados preliminares do censo, eles mostram uma redução populacional. Hoje nós temos 36 municípios na região. Destes, 20 apresentaram redução populacional. Então, isso é uma preocupação bastante grande. Em contrapartida, Lajeado, por exemplo, cresceu muito. Então, em comparação aos dados do último censo de 2010. A gente ainda não tem um detalhamento do quanto é população rural e do quanto é população urbana. Mas a gente tem aqui na região também a grande maioria dos municípios ainda com mais população, pelo menos dados do último censo de 2010 indicavam mais população rural do que urbana. Então, são justamente esses municípios que diminuíram. Então, tem-se sim essa possibilidade da gente fazer essa linkagem de que continua havendo esse êxodo rural que a gente já observa há décadas, mas também eu acho que um envelhecimento da população e o não crescimento, né? A taxa de fecundidade ela tem sido menor do que a necessidade para que esses municípios se mais produtivos, talvez no meio rural, como a gente gostaria que tivesse ocorrendo. Professora Fernanda, o evento ainda da questão da evasão, do êxodo rural, ele se deve mais à busca de oportunidades em grandes centros ou em cidades maiores ou nas partes centrais das mesmas cidades da própria família? Qual é o diagnóstico inicial que vocês fazem? Na realidade, acho que os fatores são diversos. Há, sim, essa ideia de buscar melhores condições no meio urbano, sempre se teve, mas talvez hoje já há tendências, né? Muitos pesquisadores já abordam a questão de que a necessidade de permanecer no campo tem exigido um alto volume de investimentos, porque também para a agricultura se manter e ela é rentável, nós temos, por exemplo, municípios aqui, vou citar o exemplo de Westfália, é um dos municípios com maior PIB na região, mas ele é mais rural do que urbano. Só que lá há um investimento bastante significativo no meio rural, na agricultura. Então, a produção de aves, suínos, leite, ela tem exigido esse volume de investimentos e muitas vezes para o pequeno agricultor isso não é tão simples assim de contrair esse investimento, né? Se tu tem uma propriedade um pouco mais estruturada, tu até consegue desenvolvê-la. Mas se daqui a pouco tu já tem dificuldade de mão de obra e como está tendo essa redução no meio rural, um grande dificultador hoje das propriedades rurais que precisam de mão de obra contratada é não encontrá-la. As pessoas saem do campo para ir para as cidades em busca de oportunidades, mas elas não permanecem no campo para trabalhar em outras propriedades, por exemplo. Então, a gente tem a dificuldade de investimento, dificuldade de mão de obra, a questão da necessidade de ter uma gestão melhorada, né? Porque hoje a produção rural ela também exige isso. E os nossos pequenos agricultores, eles competem com grandes fazendas. O agronegócio no Brasil é um setor importante, mas esses grandes grupos, né, essas grandes fazendas, grandes propriedades, são elas que detêm esse monopólio de definição de preços ou conseguem negociar um pouco mais ante ao mercado que é global. E o que a gente vai fazer, assim, os pesquisadores, os estudiosos da área já pensam nesse movimento? O que nós vamos fazer para manter essas pessoas, o público jovem de modo especial, uma vez que a gente já constata o envelhecimento da população, no interior, nesses nossos pequenos municípios que vivem basicamente da agricultura e para que a gente não caminhe só para esse agronegócio de montante, né, que a gente sabe que não vai se manter, especialmente pensando numa região como a nossa, que é interior do Rio Grande do Sul.
Não, e na realidade aqui a nossa característica é a agricultura familiar. Nós não temos aqui nenhuma, digamos assim, as nossas propriedades grandes não chegam nem perto das propriedades grandes da região centro-oeste do país. Então aqui de fato é a agricultura familiar. É ela que no Brasil produz alimentos que chegam às nossas casas, não são as grandes propriedades. E sim, tem uma preocupação muito grande de como a gente vai lidar com isso. Um outro grande dificultador justamente são a falta de dados e informações mais concretas para a gente poder, inclusive, traçar políticas, né? A gente tem os dados do censo de 2017, que era o censo agro, que já indicavam dados de que estava havendo uma redução da população ocupada no meio rural, mas o censo demográfico, por exemplo, que normalmente ocorria de 10 em 10 anos, agora está levando 12 anos para ser coletado, 13 até nós termos a divulgação, né? Porque o último censo é 2010, a gente vai poder começar a ter dados provavelmente mais detalhados, né, sobre essas questões aí, para a gente poder traçar um panorama mais amplo, talvez daqui a 3, 4, 5 meses, né, porque eles não terminaram ainda a coleta do censo. Fez-se aquela estimativa no final do ano agora, justamente para repensar o fundo de participação dos municípios, então o IBGE utilizou uma metodologia de cálculo, de projeção, mas a gente ainda, aqui na região, se eu não me engano, nós temos aproximadamente 95% das residências, das casas, né, recenseadas. Então, até aqui, a gente ainda precisa finalizar isso. Tentar diminuir essa captação de dados para... Hoje a cada 10 anos, é isso? Para cada 5 anos ou a cada 4 anos, tu acha que pode daqui a pouco sanar uma parte do problema? Tu acha que é paliativo? A gente tem que pensar bem para frente. Se vem de muito tempo para cá e os números estão piorando, nós temos que atacar o problema urgentemente. Eu diria que, por exemplo, o poder público tem uma participação importante nesse processo, porque como eles têm um maior conhecimento da sua população, eles poderiam estar e estão já acompanhando um pouco mais. O difícil é, de fato, conseguir desenvolver política, por exemplo, para manutenção desses jovens ou para atração de jovens para o meio rural. Eu acho que isso é uma questão importante. No passado, as próprias famílias, de certa forma, eram as responsáveis por contribuir para essa saída dos jovens, porque eles próprios diziam assim, olha, vai para a cidade, procura uma melhor oportunidade, no campo não está legal. Então, assim, os pais incentivavam os filhos a sair. Se criou uma cultura que eu acho que ela tá batendo nesses dados de agora, né? Com certeza. E além disso, a gente tem uma outra questão. O meio rural, ele sempre foi muito masculino, né? Havia uma presença mais forte do chefe da família, do homem, de ficar na propriedade, e das filhas mulheres também saírem antes da propriedade do que elas estarem atuando ali lado a lado. E os dados dos censos já dos últimos anos, ou mesmo as estimativas populacionais, elas indicam que a gente tem uma maior presença feminina que masculina. Então, a própria quebra de paradigmas de que as propriedades rurais elas têm que voltar a ser, talvez, geridas agora por mulheres e não mais por homens, também é algo que está mudando. A gente já tem muitas propriedades na região onde a sucessão ela ocorre por filhas mulheres, até porque muitos produtores só têm mais 1, 2 filhos. E aí, quando trata-se de ser mulher, é com essa força que tem que ser trabalhada. Mas isso também é um paradigma que a gente tinha. É um processo. Olha só, a nossa audiência pontua as dificuldades de permanecer e de incentivar o filho para ficar no campo, né? E aí, agora há pouco, a Irene, lá de Canudos, até pontuava a questão da seca. A gente vai para o terceiro verão com baixo volume de chuva, estiagem, seca. Alguns municípios já decretando situação de emergência por conta disso. E aí a gente vê algumas políticas públicas atuando mais nesses últimos... Não sei se dá para dizer anos, né? Meses, assim. A gente trouxe aqui agora há pouco o programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural. Daí tem o eixo estratégico do Irriga Mais RS, que está fazendo a abertura de açudes, por exemplo, nas propriedades rurais, que está estudando como captar e guardar esta água da chuva dos meses mais chuvosos para a dificuldade hídrica que a gente tem a cada verão, talvez não tão severo quanto os últimos, mas a cada verão o Rio Grande do Sul vive esse tipo de situação, de problema.
essas políticas públicas são fomentadoras para facilitar a vida e incentivar o jovem a ficar no campo? Porque, por exemplo, a estiagem é um baita problema e que não é recente, que a gente vê muito pouco. Eu estou destacando agora o Avançar RS, o eixo estratégico do Irriga Mais, porque é uma pauta recente. Mas é recente, né? E a cada verão a gente fala muito sobre isso. Com certeza. Se a gente for pensar, isso foi um fator que influenciou muito a saída de jovens do campo, por exemplo. A agricultura não é algo... manter o jovem ali lidando com todas as intempéries, não é só a chuva, né? Há 2, 3 meses atrás, a gente sofreu com granizo. Então, a gente tem a falta de chuva como um problema, o excesso também é um problema aqui na região. A gente já sofreu muito com enchentes, com granizo, com outras questões. Então, a agricultura, ela precisa ter condições de, talvez... desenvolvimento de políticas públicas que sejam paliativas para essas questões. E aí esse programa do Irriga Mais, ele pode contribuir sim, porque a gente precisa e tem a dependência da falta de água, né? Se a gente for pensar em aviários, pocilgas, aqui na região já tem localidades que de fato já sofrem, e aí se eles não tiverem água, que é o básico, eles não conseguem desenvolver a sua propriedade. É um assunto bastante amplo, né, Aline? Mas eu acho que toca também nessa questão cultural, que eu acho que ela é bem simbólica, do fato de o jovem entender que é bom viver no campo, que não é tão sofrido viver no campo, ele precisa ter condições. Rentável. Exatamente. Ele precisa entender que no campo ele também tem ótimas oportunidades, e não só nas partes centrais das cidades. Então, acho que aquilo que se começou há 30, 40 anos de... Acho que criminalizar, demonizar um pouquinho a vida no campo precisa ser desconstruído, a gente precisa plantar para pensar na frente. Dados atuais mostram que a gente precisa atacar, mas aí eu acho que tu toca num ponto importante, professora, de forma paliativa. A gente precisa começar a construir agora uma nova ideia para o jovem ficar no campo de novo. Com certeza, e essa nova ideia, e a gente tem jovens retornando, isso que tu comentou agora, assim, olha, de que não é tão ruim assim no rural, não é mesmo, quando a propriedade tem condições de realizar o investimento, de talvez escolher algumas áreas que deseja desenvolver a propriedade, daqui a pouco não dá para ter plantio de grãos, aves, suínos, mas a diversificação é boa também, né? Então, assim, cada realidade de propriedade é uma, mas a diversificação ela é importante e tem muita gente retornando para o campo, porque vir para a cidade não foi tão simples assim quanto se achava também, né? E hoje, talvez o nosso maior problema não seja mais essa preocupação com a área mais urbana precária, né? Digamos assim, no passado, década de 80, 90, esse êxodo rural trazia muito problema para as cidades, porque aí as pessoas não encontravam locais de emprego, eles acabavam indo para bairros mais pobres, ocorria maior marginalização. Hoje a gente tem que ter uma preocupação com política pública para que a gente não deixe de ter fornecimento de alimentos. Então, as políticas públicas, elas precisam focar nisso, porque a saída dos jovens do campo ou a redução dessas cidades nos preocupa muito pela falta de comida. E a gente observou agora, os últimos 2, 3 anos, como a inflação, especialmente dos alimentos, subiu muito. Professora Fernanda, baita pauta, poderíamos aqui espichá-la, né? E a gente pensa que em outro momento podemos falar mais sobre isso, trazendo os números e pontuando também alternativas para que aos poucos possamos reverter essa situação ou construir um cenário que seja mais favorável. Agradecer sua participação aqui conosco e desejar um baita ano. Igualmente, né, a todos nós, que 2023 seja um ano melhor que 2022, que a gente possa aí ter uma retomada da economia mais consistente e sempre que desejarem estou à disposição. Professora da Univates, Fernanda Cristina Vibos Sindelar, falando sobre o êxodo rural aqui com a gente no Panorama. 9 horas e 1 minuto, 24,3 a temperatura.